apresentação de Dorival Júnior como técnico da seleção brasileira oficialmente. É isso mesmo. E galera, logo nessa primeira entrevista já teve polêmica, é isso mesmo, polêmica sim. Será que Dorival vai conseguir levar esse time ao Hexa? E ainda, com ou sem Neymar? Foi isso que eu falo aqui nesse vídeo. Dorival, a sua reta aqui. Rodrigo, no meio de campo, quase lá pro fundão, tudo bem? Rodrigo Viga, Jovem Pan e Reuters, boa sorte para você. Obrigado, Rodrigo. Dorival, eu vi você falando sobre o sonho de voltar a uma final de Copa do Mundo. Como disse o Rodrigo, já se vai muito tempo, né? 2002 está ficando cada vez mais distante. Quem olha para os resultados da seleção brasileira, para os números, para a campanha, vê que esse sonho está difícil de se tornar realidade. É uma crise que vive o futebol brasileiro, de estrutura, de valores, de mentalidade, de catarse com a seleção brasileira. E passando por esse assunto, no passado bem distante, você teve um problema com o Neymar. Queria você falar sobre esse problema, se ele efetivamente já foi superado, e se na tua avaliação o Neymar, que já está caminhando para a reta final da carreira dele, ainda é um jogador imprescindível, o Brasil precisa começar a pensar num Brasil sem o Neymar. Obrigado, boa sorte mais uma vez. Bom, o Brasil tem que aprender a jogar sem o Neymar, entendendo que o momento dele seja de uma lesão, mas tem que saber que nós temos aí um dos 3 maiores jogadores do mundo nesse momento e que nós temos que aproveitar. E o Neymar é um jogador muito importante, desde que recuperado, em condições e totalmente focado. Não tem problema nenhum com o Ney. A proporção que tomou aquela situação, ela foi além do que esperávamos, desnecessariamente. Nós, desde aquele momento mesmo, após a partida, nós já estávamos conversando, falando. A diretoria do Santos tomou uma posição, eu respeitei apenas isso. Mas com o atleta, nunca tive nenhum tipo de problema, ao contrário, todas as vezes que nos encontramos, é sempre uma situação muito positiva. Eu acho que, de um modo geral, o futebol é muito dinâmico, o céu e o inferno não tem mais do que um palmo de distância, as mudanças são muito rápidas, tudo que está acontecendo pode não ser uma verdade daqui a um mês. De repente nós podemos estar já com uma outra visão. O importante é que nós foquemos um pouco mais, nos preparemos um pouco mais, que estejamos muito mais determinados, atentos a tudo que esteja acontecendo. Eu falo isso já imaginando uma pré-convocação, que esses jogadores venham para cá com uma outra mentalidade. Não que não haviam tido essa mentalidade, não é isso que eu estou dizendo, é que nós precisamos e o momento exige uma preparação muito maior. E nós temos que mudar esse quadro. E o futebol brasileiro se reinventa com velocidade e com rapidez. E nós não podemos perder uma oportunidade como essa. Restabelecendo a ordem dos fatores, fatalmente nós vamos, com certeza, nós vamos lutar por mais uma decisão. O futebol brasileiro, ele vive, ele tem vida. E nós precisamos de cada um de vocês. Por isso que na abertura eu falei a respeito disso. A nossa doação tem que ser um pouco maior. Até porque nós trabalhamos para e pelo futebol. E eu conto com a participação de cada um de vocês. Serão fundamentais para que recuperemos o nosso melhor momento. Dorival, aqui, Natália Curvelo do Lance. Primeiro, parabéns pelo cargo. Eu queria saber qual que você acha que vai ser o seu primeiro grande desafio como técnico da seleção, se é recuperar a confiança, talvez? Eu acho que a recuperação da confiança, ela vai acontecer com treinamentos, com jogos, buscando vitórias. É um fato natural. Eu acho que o principal desafio é nós trazermos o torcedor um pouco mais perto da seleção. É o torcedor se ver um pouco mais com a camisa da seleção brasileira. E esse é um trabalho de formiguinha que nós precisamos de cada um de vocês. Por isso que é fundamental. E por isso que eu estou convocando cada um que queira participar dessa recuperação. Para que daqui a 3 anos, de repente, nós possamos estar vivendo um momento completamente diferente daquilo que estamos passando nesse instante. Eu acho que nós temos capacidade, qualidade e condições para que juntos nós encontremos
o melhor caminho. Boa tarde, Márcio Souza do Estadão. Primeiramente, boa sorte no seu trabalho. Você falou na sua primeira resposta sobre o atleta tem que entender que está vestindo uma camisa muito pesada. Você também falou sobre uma mudança postural e que cada um precisa assumir um pouco mais das suas responsabilidades. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso. Você viu de fora que nem todo mundo talvez estivesse plenamente comprometido. Por que você tem reiterado esse tema? Obrigado. Não, Márcio, é porque, de um modo geral, isso se repete em clubes e seleções, geralmente acabe estourando em treinadores, em comissões, enfim. E o atleta ele não tem ideia do que ele representa, do quanto ele pode, das qualidades que ele possui, do diferencial que ele possa ser a partir do momento que ele esteja vestindo uma camisa como a nossa. Então é nesse sentido que eu peço que cada um assuma um pouco mais as responsabilidades. Você dividindo, é natural que você torne o fardo muito menos pesado, porque você assume uma condição. Você vestindo essa camisa, você fatalmente vai ajudar nessa recuperação. E não cabe apenas àqueles que compõem a seleção. Não é a seleção, volto a falar, brasileira de determinado treinador. É a seleção do povo, é a nossa seleção. Nós temos que sentir um pouco mais. Nós temos que viver um pouco mais. Nós temos que ajudar um pouco mais. São momentos como esse que a gente se questiona. O que eu posso fazer? Nos momentos de vitórias, as coisas acontecem de uma maneira natural. Mas momentos como esse, eu também tenho que me sentir como parte de um todo. Eu estou participando dessa recuperação. Eu vou ser responsável por uma conquista. Eu vou ajudar a conquistar. Mas o principal, eu vou ajudar a recuperar. E eu acho que esse é o momento que nós estamos vivendo. Então todos nós precisamos de um pouco mais, de um algo mais. E a gente conta com cada um de vocês. Assim como com 210, 15, 20 milhões de torcedores. Dorival, aqui. Bruno Braz, do UOL. Sucesso na seleção brasileira. Eu queria saber se a sua comissão técnica já está fechada, se ainda tem peças para chegar, se você tem algum nome para indicar, por exemplo, para coordenador técnico. E você falou sobre a amizade com o Fernando Diniz. Se você conversou com o Fernando Diniz antes de aceitar a proposta da seleção. Obrigado, boa sorte. Obrigado, Bruno. Não, eu não conversei ainda com o Fernando. Com relação à comissão, eu venho conversando com o presidente. É um momento em que eu preciso ter ao meu lado pessoas que eu também confio, com quem já trabalhei. Algumas funções serão necessárias dentro da liberdade que ele me deu de escolha de alguns elementos. Não que aqueles que aqui estejam não sejam bons, não sejam grandes profissionais, não é isso. É que eu preciso ter pessoas ao meu lado com quem eu já tive momentos positivos, negativos e que eu tenha percebido qualidades e condições em cada um desses. Apenas isso. Então, algumas situações, com certeza, nós precisaremos intervir. E o presidente me deu liberdade para poder mexer dentro de uma responsabilidade e um respeito muito grande com os profissionais que aqui estão e com aqueles que poderão chegar.